Enquanto, durante o dia, a Suprema Corte julga Jair Bolsonaro e seus parceiros na trama golpista, durante a noite, o parlamento articula silenciosamente uma anistia geral. Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, vem encaminhando uma série de reuniões noturnas para negociar o perdão. Nessa semana, a agenda ficou mais intensa. Na noite do dia 3 de setembro, ele se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nós estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas, não tem ainda... Como foi a reunião com o governador de São Paulo? O governador é um querido amigo, é do nosso partido, nós temos dialogado sempre, não tem nenhuma novidade com relação a isso. Mas os senhores conversaram sobre a anistia? O governador tem um interesse que se paute a anistia, isso é público, e nós estamos ouvindo a todos, como estamos ouvindo também os líderes que têm interesse e aqueles também que não têm interesse. Na noite seguinte, Hugo Motta esteve reunido com Sóstenes Cavalcante, que além de ser o líder da bancada do PL, o partido de Bolsonaro, também é visto pelos adversários como um funcionário de Silas Malafaia, aquele pastor que, em áudios interceptados pela Polícia Federal, incentivava Bolsonaro a partir para cima do STF. O presidente da Câmara, depois de se reunir com Sóstenes, já tomou algumas medidas que sugerem que a anistia vai mesmo ser votada. O presidente da Câmara, Hugo Motta, pediu à oposição um mapa de votos dos parlamentares a favor do perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Motta afirmou em reunião com o líder do PL que vai indicar um relator do Centrão. Eu estou convencido de que há um acordo entre o Centrão, o Bolsonaro e a direita, né? A direita, extrema-direita ou direita do Congresso, para anistiar o Bolsonaro e ele anunciar que o candidato é o Tarcísio de Freitas. Só isso, para mim, explica o empenho repentino do Tarcísio saindo da retórica e indo negociar nos bastidores da Câmara. Então, para articular a anistia, Tarcísio ganharia o apoio de Jair Bolsonaro para concorrer à presidência em 2026, o que certamente não agradaria ao filho Eduardo. E o Hugo Motta ganharia o quê para levar uma coisa dessas à votação? Qual seria o preço? Ninguém sabe, mas muita gente especula que a essas alturas ele pode até já ter sido pago. Então eu acho que na Câmara vai passar. Anistia, nessas circunstâncias, é um termo amplo. É necessário todo um texto legal que defina quem será anistiado, por quais crimes cometidos dentro de quais prazos. Então, diferentes agentes políticos com diferentes interesses têm diferentes ideias do que deveria constar nesse texto da anistia. E, acredite você, as primeiras versões desse texto já estão circulando para lá e para cá nos palácios de Brasília. Na quinta-feira, dia 4, o jornal O Globo vazou uma das versões desse texto. Foi parar no Jornal Nacional. O texto estabelece como marco o início do governo Bolsonaro e concede perdão a todos os investigados, até a quem for condenado no futuro. Fica concedida anistia a todos aqueles que, no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data de entrada em vigor desta lei, tenham sido, ou estejam sendo, ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados, em razão de condutas como ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes. O projeto favorece diretamente os envolvidos no 8 de janeiro, ao anistiar a prestação de apoio administrativo, logístico ou financeiro, bem assim qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo,
ou dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. É esse texto de Sóstenes que Hugo Motta pode colocar em votação. O mesmo jornal O Globo, que revelou o texto de Sóstenes, informou, sem citar nomes, que ministros do STF avaliam a proposta como inconstitucional, já que não é possível anistiar crimes contra a democracia. Enquanto isso, os deputados da base governista denunciam a anistia como um golpe dentro do golpe. O governo avalia que uma articulação para a anistia é um golpe parlamentar. É o que destacou o líder Lindbergh Farias. Para nós é uma loucura completa o parlamento cogitar de votar uma anistia do Bolsonaro no meio do julgamento. Nós estamos no segundo dia de julgamento. Isso é interferência indevida. Seria uma espécie de golpe parlamentar. Então nós estamos articulando, porque eu me recuso a acreditar que isso seja pautado. Se for aprovada na Câmara, a anistia segue para o Senado. E no Senado, ela começaria a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador Otto Alencar. Há indícios de que um texto como o de Sóstenes ia parar exatamente nessa etapa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, afirmou que não vai pautar o projeto de anistia de forma ampla e irrestrita. E ele está decidido a ser o zagueiro dessa história, porque tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando chegar. Se ele não pautar, não tem, não chega ao plenário. Isso, não, mas exatamente. Isso estou falando na comissão. Então ele disse que não vai pautar uma anistia ampla, geral e restrita como que é o bolsonarismo. Então é essa situação que a gente tem nesse exato momento. Então você já tem um zagueiro. É um nome do PSD, é um partido do Centrão, Centro-Centrão, mas que é aliado também próximo ao Jacques Wagner, que é o líder do governo, e está disposto a travar essa pauta. Sem o Senado não avança. Para manter a analogia futebolística, o time da anistia não teria chance alguma, porque no caminho dele há esse grandioso zagueiro chamado Otto Alencar. Certo? Não. Esse zagueiro aí, rapaz, é seletivo que só. Parece que se quem chegar com a bola nos pés não for um Sóstenes Cavalcante, e sim um Davi Alcolumbre, aí ele deixa a bola da anistia ser levada até a boca do gol. Não tem problema nenhum. Ele considera o texto inconstitucional, mas apoia uma proposta alternativa que está sendo articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que Alcolumbre está fazendo é costurando esse texto alternativo, que não é uma anistia alternativa, é uma redução de pena, é uma nova dosimetria que poderia levar em conta, inclusive, a inclusão de um único entre tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dá uma única penalidade para, ao invés de 2 crimes, um único crime nesse caso. Embora sejam 2 crimes diferentes hoje na lei. Sim, a gente conversou ontem sobre isso aqui, eu tenho essa mesma avaliação também. São crimes diferentes. Mas é isso que o Alcolumbre está buscando essa solução de consenso. É possível que do gabinete de Davi Alcolumbre saia mesmo uma anistia que possa ser considerada consensual. Mas aí, consensual para quem? Quem participaria desse consenso? Os deputados, os senadores, todos aqueles que podem coletar um ou outro benefício votando um negócio desses. E aí, o que restaria àquela parcela da sociedade brasileira que não quer saber de anistia nenhuma e que não foi convidada a participar desse consenso? Restaria protestar nas ruas, e o presidente da República parece que já está fazendo a convocação. Agora, outra coisa que nós temos que saber, se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia.
O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. Tá? Então o que eu queria pedir de vocês é isso, é que vocês têm um compromisso. Da mesma forma que eu disse o seguinte, o Brasil só tem um dono, que é o povo brasileiro, as comunidades têm o melhor representante, que são vocês. Tá? Eu vou repetir, eu não sou o vento, eu sou uma porta aberta para o vento passar. E vocês são o vento nessa história de construção da democracia e da soberania brasileira. A analogia entre o povo e o vento não é ruim. No mínimo, ela funciona melhor que aquela outra, que relaciona o senador ao zagueiro. Porque o vento é invisível, mais ou menos como o povo aos olhos dos poderosos. E o povo, tal qual o vento, só pode fazer notar sua força pelos efeitos que ele provoca naquilo que toca. Ponto final em mais um textão, mas o vídeo continua e o melhor pode muito bem estar por vir, hein? Eu queria só acrescentar que é da minha leitura, tá? Leitura pessoal, intransferível aí dessa situação. Essa coisa do Congresso mudar a lei exatamente no momento em que a lei vai ser aplicada pela Suprema Corte, a contragosto do Congresso, isso, para mim, né, é a continuidade daquele tipo de conflito institucional que configura, assim, para mim, o verdadeiro legado do bolsonarismo. Um legado que, ao meu ver, tá, precisa ser superado. É só olhar para o mundo ao redor. Quais nações estão sendo bem-sucedidas nesse contexto instável, importante que o mundo está vivendo? Nações que conseguem trabalhar de maneira mais do que harmônica, eu diria, profissional, né? Eu gostaria que a gente pudesse sair dessa logo, né? De achar que tudo tem que ser resolvido na base do dedo inserido em orifício mal cheiroso e gritaria. Não tem que ser assim. Enfim, opinei, mas fiz isso só depois de elencar todas as informações para você, dando prioridade sempre aos fatos, né? Agora tem o quê? Tem o finalzinho. São os apoiadores desse canal que se manifestam num grupo lá no Telegram. Você está convidadíssimo a participar. Todo mundo é bem acolhido, é bem respeitado, independentemente de qualquer posição, tá? Enfim, eles mandam áudios para mim, eu edito os áudios e assim nasce o PS do nosso textão. É bom porque daí o canal ganha outras vozes, além dessa voz fanha e gripada que você está ouvindo aqui. PS, vai. Esse papo de anistia é tão radioativo que os editoriais mais conservadores do país estão condenando. Então eu tô otimista assim, de ver essas figuras decrépitas se associando, sujando as mãos. O Supremo mal começou a ajeitar ali a forca no pescoço do Bolsonaro e o Congresso já está correndo para cortar a corda. Os ratos estão agitados, o Tarcísio está enrolado, o Eduardo, que se movimenta malabaristicamente nos Estados Unidos, com uma agenda lotadíssima. Tem uma entrevista super interessante, eu até anotei, com o João Batista Júnior no UOL de ontem, que saiu, inclusive, matéria na Piauí, por isso que ele falou. Ele passou 5 dias com o Eduardo lá, ele tem uma agenda agitadíssima. Só no podcast do Steve Bannon, ele teve 6 vezes esse ano. Ele também foi no Tucker Carlson, ele também foi no One American World, ele foi em diversos podcasts. Isso tudo foi importante porque fez parte do relatório que ele e o Paulo apresentaram à Casa Branca, um relatório que tinha um clipping, mostrando que eles tinham, de certa forma, uma adesão junto à opinião pública. E realmente ele acreditou que o Trump fosse bancar pessoalmente a saída do Jair desse imbróglio todo. Então, a anistia pretendida pelos apoiadores dos golpistas, ela não se encerra apenas nos atos de vandalismo e de incitação ao golpe. Ela assume outros contornos, porque o que está em jogo agora é a autonomia do Brasil, a sua própria ingerência sobre os seus próprios assuntos internos. Então, eu
consigo concluir que o tiro saiu pela culatra, né? Bem que o pai disse que o filho não é lá muito maduro. Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né? Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política. Está bem. Ele acerta 90% das vezes. A ideia seria livrar o Bozo da cadeia e transferir os votos que iriam para ele em 2026, para a presidência, para o Tarcísio. Lembrando que o Bozo permaneceria inelegível. Mas o STF já está se preparando para barrar esse novo golpe do Congresso. E também o Lula teria poder de vetar essa anistia, né? Muito provavelmente esse projeto vai passar. E com esse Congresso que nós temos, é bem provável que passe. Porém, apesar de que eu tenho ouvido também de que é inconstitucional, vai ter que passar pelo Senado. E aí vai jogar no colo do STF uma bomba de ter que se colocar de uma forma mais dura. Então tá claro que se passar no Congresso, a anistia vai ser matéria-prima para mais um conflito entre poderes. Mas, no mais, para mim é isso. É sem anistia, sem anistia, sem anistia. Agora sim, chegamos ao final do vídeo e aí eu te agradeço por ter acompanhado esse conteúdo até esse que é o verdadeiro final. Sobretudo nesse momento em que eu sei que a minha voz não tá soando lá essas coisas, né? Tô meio gripado. Mas você ficou até esse final mesmo assim. E isso diz alguma coisa sobre você, né? No mínimo diz que você valoriza o conteúdo sobre a forma. E aí, isso não é nenhuma prova de audiência que você me deu aqui, é uma prova de caráter. Meu Deus, muito obrigado mesmo. E se ainda não se inscreveu, eu ficaria muito feliz de ter você como inscrito nesse projeto que tá só começando, né? Valeu!